Olá, paz do Senhor. Sou o pastor Diego Guimarães. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Já tem alguns dias que eu não tenho trazido vídeos e eu quero falar um pouco sobre as atitudes de Davi, as nossas atitudes em relação a Deus, o nosso comportamento diante de Deus e das coisas de Deus. E eu quero pegar o exemplo da família e da vida de Obed-Edom. A palavra de Deus ela não entra em muitos detalhes. Existem duas passagens que falam de Obed-Edom, que uma delas está em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 10, outra está lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, que é basicamente o mesmo assunto, fala da mesma coisa. E Davi, quando foi levantado rei em Israel, ele teve um dos seus desejos, era levar a arca do Senhor de volta. Levar a arca do Senhor para a cidade do grande rei. E ali ele reuniu uma comitiva para levar aquela arca, só que Davi ele não tinha o conhecimento de como deveria levar aquela arca. Então ele pega bois novos, coloca a arca do Senhor, que representava, era um símbolo de Israel e representava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca de Deus foi colocada numa carroça com bois e passaram num terreno que era muito onduloso. Enquanto a carroça passava, a arca ameaçava cair. Um dos filhos de Abinadab, que era responsável para estar levando essa arca, ele viu que a arca ia cair, ele tentou segurar, mas na hora em que ele tocou na arca, ele foi morto na mesma hora, ele foi fulminado na mesma hora. E ali Davi teve medo de Deus naquele momento. Davi ficou sem saber o que fazer, e ele também não podia deixar aquela arca ali. Ali chegou a informação até Davi de que ali próximo havia a casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um dos descendentes dos filisteus, mas que estava na beira do caminho. E ali Davi deixa a arca de Deus na casa de Obed-Edom. A única coisa que Obed-Edom tem de informação é de que um jovem morreu tentando tocar naquela arca. Eu quero que você imagine, você no lugar de Obed-Edom, o que você faria sabendo que uma arca tão perigosa, a ponto de um jovem tocar nela e morrer, você está com um objeto desse na sua casa. E as informações que você tem é que essa arca representa a presença de Deus. Eu vou dizer para vocês o que Obed-Edom fez, pelo menos o que eu faria no lugar de Obed-Edom. Sabendo que aquela arca estava ali, eu teria, toda vez que eu entrasse dentro da minha casa, sabendo que a arca de Deus, sabendo que a presença de Deus estava ali, eu teria total reverência. Eu teria temor de Deus. E eu iria fazer com que a minha família também tivesse o mesmo temor. Olha, vocês aqui da minha casa, eu não quero palavrão aqui dentro. Eu não quero fofoca. Eu não quero ninguém lançando maldição. Eu não quero ninguém desejando mal ao próximo. Toda vez que vocês entrarem nessa casa, eu quero reverência. Porque essa arca está aqui, representa a presença de Deus. E nós temos que ter respeito, temor com a presença de Deus. E quando Obed-Edom teve esse comportamento, Deus abençoou a casa dele. Deus abençoou a família dele. A notícia chegou até o rei Davi. Davi se alegrou e buscou conhecimento para entender como se deveria conduzir aquela arca. E ele entendeu que deveria ser os levitas e não uma carroça de boi. Ele exigiu que os levitas se consagrassem. Davi também colocou uma veste de linho fino, ou seja, ele começou a ter respeito, porque quando chegou a notícia, acredita-se que Davi foi perguntar ao Obed-Edom: o que você fez, Obed-Edom, para Deus te abençoar com essa arca aqui na sua casa? Eu imagino Obed-Edom falando: Davi, eu tive respeito, temor e obediência. Eu conheci, eu entendi e eu passei a praticar. E depois disso Deus me abençoou. Davi, entendendo isso, depois disso pegou a arca, foi com os levitas,
e com todo temor, fazendo sacrifícios no caminho. A cada 6 passos ele sacrificava ali animais para dar para Deus como oferta, e ele subiu com a comitiva com alegria, e a arca foi para casa, no seu lugar que deveria estar. E eu quero falar ao teu coração: toda vez que você busca Deus, você, quando está buscando o Senhor, Ele quer ir contigo, e Ele vai para a sua casa, e Ele espera ver na tua casa um ambiente de respeito, um ambiente de temor, porque a presença de Deus está ali. E quando você leva a presença de Deus, você precisa passar isso para as pessoas, assim como fez Obed-Edom, para que a bênção de Deus ela venha pousar dentro da sua casa. Davi compreendeu, porque ele examinou a palavra. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que examinar a Escritura e saber como é o jeito certo de fazer as coisas de Deus, para que a gente possa trazer bênção para a nossa vida. Obed-Edom compreendeu, foi abençoado. Davi também entendeu a palavra, e ele, todo o povo de Deus, também foi abençoado. Você quer ser abençoado por Deus? Então, guarde a palavra de Deus. Tenha temor de Deus. Tenha respeito com as coisas de Deus. E tudo que você fizer, lembre-se que a presença de Deus está com você. Está do teu lado, te abençoando, tudo aquilo que você colocar na tua mão para fazer. Eu quero deixar essa palavra de Deus ao seu coração. Eu sou o pastor Diego Guimarães e eu desejo que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus te abençoe grandissimamente. Fique na paz do Senhor.